Adilson da Mata, nascido em 8 de agosto de 1977. Nasci na freguesia de Batipá, do distrito de Mesoche. O seu pai e a sua mãe também eram de Mesoche? Não, a minha mãe sim, era de Mesoche, de Batipá, a minha avó é de Batipá, mas meu pai era de Ubacoconja, mas com uma particularidade, meu pai não nasceu em Santo Tomé, meu pai nasceu em Guiné Equatorial e veio para Santo Tomé ainda muito novo e foi viver com a avó na localidade de Ubacoconja, também distrito de Mesoche. Portanto, a avó dele já estava cá antes de ele vir? Sim, a avó já estava cá. O pai é que foi para lá, foi aventurar e a mãe dele faleceu lá, então o pai lá não tinha condições de o criar, então enviou com a idade de 7 anos para a avó criar aqui em Santo Tomé. E o seu pai e a sua mãe faziam o quê? O meu pai sempre foi agricultor, trabalhou na ex-empresas agrícolas, que era a dependência de Santa Margarida, e na altura a minha mãe não trabalhava, mas depois minha mãe também veio trabalhar na mesma empresa, dependência de Santa Margarida, que é a Roça Filipina. Fica em que distrito? Todo o distrito de Mesoche. E o Adilson, depois quando começou a ir para a escola, como é que era a sua vivência e o que é que o levou depois a seguir também esta área do ambiente? Eu, desde pequenino, lidei com tudo que é agricultura, porque meu pai, enquanto trabalhador da roça, minha mãe, enquanto trabalhador da roça, nós pequeninos, e na altura minha mãe dava a minha mãe empreitada, ou seja, ela tem uma área que ela deve capinar, ela tem tantos cestos de cacau que ela deve quebrar, então nós pequeninos íamos ajudar a minha mãe, que é para o trabalho avançar e ela chegava a casa mais cedo. Então foi assim que fui lidando. Depois meu pai teve possibilidade de abrir um campo, uma horta, e toda manhã eu e meu pai trabalhando, e fui ganhando gosto. E quando eu na altura estudava 11º ano, deram ao meu pai uma parcela de terra. Foi já na altura de privatização das roças, porque as roças estavam a ter um encargo muito grande para o Estado, e então o Estado não conseguia manter, ou seja, as roças estavam entrando na falência. Então, através da orientação do Banco Mundial e FMI, orientou o governo a distribuir, privatizar as empresas agrícolas para praticamente tirar esse fardo do encargo que o Estado tinha tendo. E foi nessa altura que deram ao meu pai uma parcela de terra de cerca de 3 hectares. Então, de lá, a primeira coisa, sem pensar muito na conservação, mas é um impulso que eu tive em arranjar muitas árvores e colocar no terreno do meu pai, entre elas cidrela. E de lá eu ia sempre cuidando e ajudando nesse processo de cultivo da parcela. Nesse processo de privatização das terras, a parcela de terra era dada a quem trabalhava na terra? Como é que era feito o processo? Bom, havia regras, porque até hoje continua dando parcelas de terra. E nessas regras a prioridade era para aqueles que trabalhavam. Então, depois de todos que trabalhavam na terra em terra, também alguns funcionários públicos na altura foram beneficiados de parcela de terra. E que produtos é que se cultivavam? Bom, sempre é cacau. Cacau, banana, mas a cultura de base era cacau, produção de cacau. E depois, com esse produto, vendiam? O que é que faziam? Depois de produção de cacau, havia sempre algumas firmas que passavam para fazer compra de cacau para exportação.
E como acontece até hoje, porque a parcela do meu pai ainda continua, tenho alguns irmãos lá a cuidar, mas hoje, a diferente de antigamente, hoje já tem uma cooperativa que compra todos os cacau. Mas, para além da cooperativa, também existem outras empresas, firmas, que também compram o cacau. E desde tempo foi assim. Mas inicialmente a compra do cacau era feita somente por estas firmas? Sim, não havia cooperativa, somente pelas firmas. Quando é que começaram a existir mais cooperativas aqui em São Tomé? As cooperativas começaram, quando começou a cooperativa eu não estive em São Tomé, estive a estudar, mas eu acredito que foi entre 2005 e 2010, nesse intervalo de tempo. Adilson, então estudou, trabalhava, ajudava a sua mãe na roça e depois foi para o ensino superior, foi para a universidade? Sim. E onde é que fez a universidade? Estudei em Cuba. Em Cuba, na Universidade Pinal de Rio. Por que escolheu Cuba? Bom, aqui não é escolher. Na altura, quando eu terminei, era mais a oportunidade que aparece do que propriamente a escolha. Quando terminei, como a minha nota era satisfatória, houve uma ministra de educação na altura que levou a todos os alunos fazer um teste praticamente para ter acesso a ensino superior. E eu participei no teste, porque logo que terminei 11º ano, comecei a estudar mesmo aqui na Universidade de Santo Tomé. Na altura não era ainda a universidade, era o Instituto Superior Politécnico. Eu fui um dos primeiros grupos que estudei cá. Aqui eu fiz matemática, ciências naturais. Então, depois de terminar, mas não era ainda licenciatura, nós fizemos bacharel. Então, eu tive essa vontade de continuar. Então, participei no teste nacional para acesso à universidade e fiquei no 8º lugar. Quando fiquei no 8º lugar, eu praticamente já senti que eu iria ter uma possibilidade de sair 8 pessoas, sempre saí mais do que 30, 40 pessoas, e tive no 8º lugar. Mas a verdade é que nem quem ficou no primeiro lugar saiu. Ou seja, foi uma formalidade e quem estava no 8, quase 100 eu saía, mas os primeiros alunos não saíram. Então houve na altura um bocado de revolta por parte dos alunos. Então chamaram-nos os alunos dos 10 primeiros alunos para nós irmos fazer uma formação no âmbito de petróleo em Nigéria. E foi um momento que começou-se a falar muito de exploração de petróleo em Santo Tomé e toda a gente queria fazer curso relacionado com petróleo. Então eu tive também de fazer parte do grupo, deram-nos uma formação intensiva em inglês, que é para nós sairmos, mas no momento de saída nunca havia essa concretização para sair. Então, não havendo concretização, houve uma possibilidade e essa possibilidade apareceu em 2003, porque houve um golpe de Estado em Santo Tomé. Então, nesse processo de apaziguar o país, porque os jovens também estavam muito revoltados, havia muitos jovens aqui em Santo Tomé sem ter acesso à formação superior. Então, o governo também eu não digo medo, ainda esse ano uma flor da pele de golpe de Estado, negociou com o governo cubano para receber 200 jovens santomenses que nunca houve de uma vez. Então, foi ali que também fui inscrito, que fui para Cuba e estudar, sem saber o que ia estudar. Mas, em princípio, quando eu fui, inscrevi em Santo Tomé para fazer engenharia informática. E quando chego ali em Cuba, o meu nome não sai, não. Eu inscrevi para sair engenharia de telecomunicação, eletrônica e telecomunicação. E quando chego ali em Cuba, não aparece meu nome no curso e meu nome aparece na engenharia informática, mas eu não queria informática. Então, houve essa possibilidade de cada um, nós que fomos esquecer daquilo que nós foi inscrito aqui,
esquecer daquilo que o nome saiu lá, mas cada um escolhe o curso que ele quer fazer. Então foi ali que também foi um instinto, porque eu fui o primeiro aluno a escolher em fazer engenharia florestal. E quando eu escolhi engenharia florestal, eu só notei que na sala toda a gente ficou a resmungar: engenharia florestal? A gente sai de Santo Tomé para vir estudar floresta? É assim, e optei e segui a engenharia florestal. Esse curso não havia em Santo Tomé? Engenharia florestal? Não, até hoje não há. Até hoje não há. E de lá, em Cuba, nós éramos cinco. Em princípio era 6 que inscrevemos para fazer engenharia florestal. Um desistiu e 5 chegou ao fim. Dos 5 que chegamos ao fim, somente 2, eu e o engenheiro Meia, que estamos a continuar na nossa área como da nossa profissão. Esse tipo de levada de conjunto de alunos que vão de São Tomé para Cuba, 200 e muitos? 200 alunos. 200 alunos. Alguma vez voltou a repetir-se? Não, só foi esta a primeira e a última vez, nunca mais voltou. Foi mesmo neste contexto menos específico? Nesse contexto menos específico, pois é, foi ali. Tinha referido também a questão da exploração do petróleo aqui em São Tomé. Podia-me falar um bocadinho mais sobre esse período, se tem informação? Ok, de facto, eu ainda, finais de 1997, 98, o que se falava muito em São Tomé, ou seja, havia uma expectativa a nível nacional que o petróleo iria mudar o rumo do país. Então, e mesmo os partidos políticos nas campanhas, o tema central era petróleo. E com o passar do tempo, houve estudos feitos e as empresas detectaram que é petróleo, mas em alguns furos já feitos, não era em quantidade comercial. Mas o que alegrava mais a população na altura, no ano 2000, 2001, é que, para além da zona econômica exclusiva, também havia zona conjunta, zona de exploração conjunta. E nessa zona de exploração conjunta, havia informação de que São Tomé, na fronteira entre São Tomé e Nigéria, havia blocos de petróleo que já estava sendo explorado por nosso vizinho, que é a Nigéria. E houve um acordo, na altura, entre os dois governos, de partilha de produção. E nesse acordo de partilha de produção, São Tomé ia beneficiar de não sei quantos 1000 barris de petróleo por dia. Para dizer que dos 200 alunos que foram para Cuba, quando houve golpe de Estado, o presidente santomense não estava em São Tomé. O presidente estava em Nigéria, de passeio em Nigéria. Então, para o presidente regressar, quem o trouxe para São Tomé foi o seu homólogo nigeriano. Então, quando o presidente de Nigéria vem para São Tomé, vê todo esse tumulto, também assume em custear, porque nós fomos para Cuba não como bolseiro do governo cubano, fomos compensados, ou seja, o país pagou tudo, pagou estadia, pagou escola, pagou alimentação, pagou tudo, mas o valor saía desse valor que nós íamos receber da compensação dessa exploração conjunta com a Nigéria. E com o passar do tempo, o petróleo não veio saindo, e hoje quase ninguém tem. É possível que venha a sair, mas se sair agora é melhor, porque vai apanhar toda a população desprevenida de tanta expectativa que tinha sobre a exploração do petróleo, mas até esse momento ainda o estudo está continuando, algumas perfurações estão a ser feitas, até então não se conseguiu ver em quantidade comercial. E o estudo está a ser realizado por São Tomé e pela Nigéria? Não, a parte de conjunta já não se fala,
Agora é a zona exclusiva mesmo, zona econômica exclusiva de Santo Tomé. Algumas empresas de renome, como Shell, Mobil, têm estado a fazer as perfurações. Tinha então ido estudar para Cuba, ficou em Cuba durante 4 anos, menos 6 anos. 6 anos. 6 ok. anos. Foi a primeira vez que saía de São Tomé? Foi a primeira vez que saí de Santo Tomé, até porque chegou um ponto que eu já praticamente desisti de sair. Porque já fiz minha formação cá no ISP, comecei a trabalhar, formei família, casei, já tinha filhos. Eu esqueci da questão de sair. E quando houve uma lista dos nomes dos alunos que iam viajar, eu nem me preocupei em ver, porque já não estava no meu plano sair. E foi meu colega, porque na altura em Jeromia também era professor no liceu, nós dávamos aula no liceu, eu dava aula de física e biologia. Então ele só me viu e faltava 2 dias para todo mundo entregar passaporte. E ele me viu, ele disse: já entregou o teu passaporte? Eu disse: passaporte para quê? Você esqueceu que teu nome está na lista da luta para Cuba? Eu disse: meu nome? Não, meu nome não. Então, no dia seguinte, eu fui ver se é meu nome mesmo ou não. E quando eu cheguei lá, o meu nome já estava retirado, porque eu não aparecia, então colocar como outra pessoa já. Depois eu fui ter com o próprio diretor da Juventude e Desporto na altura. Ele disse: sim, teu nome estava, mas não vieste. Mas depois eu disse: como fazer agora? Ele disse: então pode trazer passaporte e nós vamos voltar a incluir. Foi de lá que eu trouxe o passaporte, que incluí e que eu saí. E quando saí, deixei a minha esposa, ela já tinha um filho e já ainda deixei grávida. E quando eu regressei, vi já o meu filho com 6 anos. Nunca voltou a São Tomé? Eu voltei, fui em 2003, voltei em 2006. Eu vim de férias, fiquei um mês, depois voltei, que vim em 2009. Okay. E depois regressou a São Tomé com um curso em Engenharia Florestal. Engenharia Florestal. E foi trabalhar para onde? Logo que eu cheguei, porque uma das coisas um bocadinho difícil em Santo Tomé é enquadrar na função pública. Isso é difícil, mas quando chegamos, aqui na direção das florestas só havia um engenheiro florestal, que é o engenheiro Sabino, e que na altura era diretor. E quase que não havia quadros técnicos, a direção estava mesmo moribunda. E quando viemos falar com o diretor, que somos novos quadros, então ele manifestou a vontade em nos aceitar, mas também não dependia dele. Então ele colocou-nos aqui, os 4, porque o 5º é da região autônoma do Príncipe, nós somos 4 de Santo Tomé e ficamos aqui, no fundo, a ler os livros. Víamos de manhã até à tarde somente a ler livros. Então eu já tinha família, eu não podia de manhã à tarde todo dia estar a ler livros, e os outros também. Então eu voltei para a educação, retomei as aulas. Quando cheguei, fui lecionar matemática 10º ano e fiquei a lecionar como professor do ensino secundário, até que a direção abriu vaga. Mas mesmo estando na educação, eu sempre vinha por aqui, continuava a ler os livros, e depois chega um momento, nos davam alguns trabalhos que é para nós podermos fazer, mas a custo zero. Pois é isso que eu ia perguntar, não tinha remuneração? Aqui não. Aqui víamos estagiar sem remuneração. Por isso tínhamos que fazer alguma coisa no outro lugar. Então, depois de estágios, houve essa possibilidade de enquadramento, que fui enquadrado. Cheguei em 2009, fiquei em setembro de 2009 e só consegui enquadrar em maio, junho de 2010, aqui na direção. E de lá para cá, estou cá. E em 2010 fica a assumir que cargo? Que posto? Técnico mesmo. Técnico do Departamento de Silvicultura e Sensibilização. E trabalhava mais ligado à equipa de sensibilização. Em
em 2009, 2010, quais é que foram, já que teve ligado mais a esta equipa de sensibilização, imagino de consciencialização da importância da preservação do ambiente, quais é que foram as principais estratégias utilizadas para a sensibilização? Era junto das comunidades? Ok, nós trabalhávamos muito junto com as escolas. Nós tínhamos um plano de trabalho junto às escolas em que nós íamos, sensibilizávamos, fazíamos foto com os alunos, das fotos com o consentimento dos pais, nós pegávamos na foto, fazíamos cadernos e voltávamos a levar o caderno com algumas frases de sensibilização para os alunos e eles ficaram altamente animados quando param, olha a cara deles no caderno e era uma coisa muito, muito bonita e espetacular. Quais é que eram os principais desafios em termos de preservação para São Tomé nesta altura, em 2010? Portanto, os desafios em 2010 continuam sendo o mesmo, porque uma das coisas que eu sempre digo, quando nós chegamos na direção das florestas, em 2009, a política número 1 é luta contra abate ilegal de madeira. Portanto, de lá para cá, ainda continuamos a lutar contra abate ilegal. E se me perguntar, houve diminuição, houve aumento, eu acho que mantém igual. Mantém igual. E das estimativas que nós temos, porque nós também não temos os dados estatísticos atualizados. O último inventário florestal foi em 1999, portanto já está altamente ultrapassado. E, então nós nesse momento só estamos a trabalhar basicamente com as estimativas e da estimativa que nós temos é que cerca de 80%, para não dizer mais, há pessoas que dizem mais, mas eu posso dizer que 80% da madeira utilizada em São Tomé é proveniente de abate ilegal. Logo, que a própria direção muitas vezes vê-se de braços atados. Quando em 2009 e 2010 havia um corpo de guarda florestal muito reduzido, então em 2011, 2012 reforçou-se o corpo de guarda florestal e foi um momento que a população própria começou a tornar-se mais agressiva, porque inicialmente a população não era agressiva quando a equipa de fiscalização ia para o terreno fazer o seu trabalho, mas 2012 em diante a população já começava a reagir, tentar agredir a equipa de guarda florestal. Então foi ali que a direção estabeleceu uma parceria com polícia e forças armadas, de forma que a nossa fiscalização seja ela acompanhada com a equipa de polícia ou equipa dos militares, para evitar mesmo as agressões no terreno. Mas mesmo assim, acompanhado com polícias e militares, atualmente a população revolta, tira pedra e pega motosserra para poder cortar, ferir a equipa de fiscalização. Portanto, este é o maior desafio que nós temos, mas também tem outros desafios, porque tem a ver mesmo com a falta de sustentabilidade no uso dos recursos. Temos equipa que extraem casca de madeira para diversos fins, porque muitas das nossas espécies são elas medicinais, outras têm outras propriedades afrodisíacas, então usam essas cascas de madeira para colocar na bebida e vender. Isso agora é um negócio que tem tido muita saída, mesmo exportam casca de madeira. Então, essas cascas também não estão a ser retiradas de forma sustentável. Eles tiram as cascas em volta de toda a planta e causa a própria morte da planta. E a equipa de sensibilização tem estado a trabalhar
Mas uma das coisas que nós sentimos é que muitas vezes a necessidade fala mais do que sensibilização. Porque, a simples vista, Santo Tomé não exporta madeira. Santo Tomé não exporta madeira, isso quer dizer que toda a madeira que se abate na floresta, ela é utilizada mesmo internamente. Isso quer dizer que é uma necessidade. A população tem necessidade de uso da madeira. Necessidade em que? Na construção. Portanto, não existe uma política de habitação no país. Não havendo uma política de habitação, cada um constrói como pode, quando pode. E os jovens, quando querem formar família, não podem continuar na casa dos pais. E em Santo Tomé a família é numerosa. No meu caso, a minha mãe teve 12 filhos com meu pai. Então, está a imaginar uma família de 12 filhos, como é que um dos filhos ainda toma, a mulher ainda traz para mim da família, não pode. Então, o que ele faz? Ele busca a forma de construir uma sua casa. E a forma mais fácil de construir casa aqui é ter madeira, tábuas e barrotes. Então, onde é que ele consegue, se ele não tem terreno para ir cortar? Vai para a floresta. Então, esse é eu digo, um tipo de jogo de gato e rato. Porque enquanto não houver alternativa, enquanto não houver uma política de habitação, enquanto não houver materiais alternativos para a construção a baixo custo, nós vamos continuar a ter essa invasão nas florestas, essa pressão sobre as florestas, porque a população não tem outro lugar para ir. Existiria algum recurso alternativo sustentável à madeira aqui na própria ilha de São Tomé? Os recursos alternativos, eu diria que não. Não. Porque a própria população, isso até já torna-se cultural. Eu senti isso quando eu estive a estudar em Cuba, que chovia e que eu não sentia o barulho da chuva na chapa. Eu sentia, isso me trazia muita saudade do meu país, porque lá só se nota quando chove, quando você levanta, sai para fora, o chão está molhado. Mas em Santo Tomé não, a pessoa já se sente bem, logo que começa a chover, ele já sabe que está a começar a chover. Isso já tornou cultural para nós vivermos na casa de madeira. Ou seja, uma cultura. Tem estado a andar no país, mas nota o número de casas feitas em madeira que tem. E as pessoas gostam de viver na casa de madeira. Então, podemos trazer alternativa. Mas essas alternativas têm que vir entrar paulatinamente para substituir madeira, que não vai substituir completamente. Há alguns estudos que já fizeram, algumas casas mesmo que fizeram, mas não houve aceitação da população. Na zona de Lobata, eu acho que foi o PNUD, ensaiou em fazer algumas casas de barro. Essas casas ficaram lá abandonadas há anos. Quase ninguém interessou muito para viver nessas casas. Portanto, isso, quando eu falo de política de habitação, é também ver material que a população própria não rejeita. E uma das questões que já foi colocado ao nível do governo é a possibilidade de importação de madeira. Porque na nossa costa, quase todos os países que nós temos são exportadores de madeira. Então, ver a possibilidade de importar madeira de forma para diminuir a pressão aqui sobre as nossas florestas. Mas isso ainda está em curso, por isso o governo criou um decreto-lei que isenta qualquer firma, qualquer empresa, isenta toda a taxa quando se fala de importar madeira. Ou seja, a madeira hoje, para entrar em Santo Tomé, está isenta de qualquer taxa, para facilitar esse processo de importação de madeira para abastecer o mercado nacional. Mas a madeira importada destes países da costa africana
é semelhante à madeira que... Nós já fizemos uma correlação e buscamos as espécies que identificam com a nossa cá. Já temos essa lista, já temos o estudo de base feito, mas só que o preço lá também é muito mais alto que o preço aqui. É outra desvantagem que se tem. Por isso não se encontrou pessoas interessadas em importar madeira, porque se madeira chega vai ser a um preço muito mais alto que aqui. Que as pessoas não conseguem. As pessoas não vão comprar, então vão novamente. Porque quando eles vão para a floresta, como não é algo que é uma matéria-prima grátis, não é algo que eles nem plantaram, nem cuidaram, eles saem duplamente a serem beneficiados, porque eles não vão comprar. O custo é simplesmente com serrar. E estas ações ilegais de abate de árvores é mais expressivo em alguma zona da ilha em específico? Bom, onde há floresta e há acessibilidade, há maior pressão. Portanto, neste momento, nós temos a zona norte, zona de Neves, como um dos pontos quentes quanto ao abate ilegal, e também temos a zona sul, Angulares, todas as Angulares, Porto Alegre, toda essa zona lá, quase toda a madeira que vem de lá, muito poucas são legais, principalmente Neves. Todos os postos de venda que estão lá a vender madeira são madeiras ilegais, mas toda a gente sabe que é madeira ilegal. Mesmo oficialmente a vender posto de venda, vende madeira ilegal. E a direção de floresta, os técnicos nossos já não podem fiscalizar Neves. Porque já fomos para lá 2 até 3 vezes na atividade de fiscalização, já fizeram os nossos técnicos reféns numa comunidade. Desde as 11 só conseguimos libertar os técnicos por volta das 22 horas. E que próprio, em Neves, distrito de Lembar, na cidade de Neves, tem um comando policial. E quando acionamos mecanismos junto ao comando policial para ir poder libertar os técnicos, a população não deixou a polícia entrar na zona. Tínhamos que ir para o quartel enviar um batalhão de militar que conseguiu entrar na comunidade para retirar os técnicos. E os técnicos andavam sempre com os militares. Não estavam sozinhos, estavam com militares. Então, e de lá os técnicos próprios não sentem moralmente para entrar num lugar que pode entrar e de lá sair morte. Sair de lá agredido, então eles não têm essa força de ânimo para essas comunidades conflituosas, eles não vão. Este abate ilegal tem vindo a aumentar ao longo dos anos? Não, eu acho que mantém, não aumenta, mantém. Mantém porque nós começamos a intensificar o patrulhamento nas estradas. Porque ir para as comunidades temos problema, então nós fazemos patrulhamentos, porque esses materiais ilegais descem geralmente à noite. Então fazemos patrulhamento noturno para poder detectar essas infrações. E há momentos se faz apreensão. Porque também outra coisa que não ajuda muito é o telemóvel. Quando a equipa está na ilegalidade, a estrada toda, eles põem pessoas a circular com motorizada com um telemóvel, para ver se há alguma movimentação dos técnicos a fiscalizar, a brigada da polícia a fiscalizar. Quando não há nenhuma movimentação, é que agora aciona um mecanismo para o material descer. Qual é que seria outra forma de consciencializar estas comunidades? Primeiro, quando nós vamos para a comunidade e falamos com a comunidade, o que a comunidade nos solicita, nos apresenta, é alternativa. É a primeira coisa que eles dizem. Houve um processo de distribuição de terra, sim. Mas essa distribuição foi feita
há mais ou menos 25 anos atrás. E nessa altura, os menores de idade não tinham direito à terra, somente os adultos. E muitos adultos que tomaram terra, venderam terra. E o que é que acontece? Agora vamos ter uma faixa etária de jovens que não tem nada. E quando não tem nada, há duas saídas que eles têm. Motoqueiro, alguns vêm para a cidade, fazem trabalho de motoqueiro. Os outros vão para parcela de floresta, que pertence ao Estado. Corta madeira, uns fazem carvão, outros fazem material, outros buscam forma de arranjar uma motosserra e continuar. Então eles nos pedem alternativa. Agora, o que é que acontece? E aqui o governo também tem que ter uma palavra a dizer, é todas as terras que não estão a ser cultivadas, o governo tem que ter braços duros de retirar essas terras e fazer uma redistribuição de terra. Se isso não acontecer, quando a comunidade nos pede alternativa, porque isso é sustento da sua família, o que é que nós vamos dizer? Nós também ficamos de braços atados. Esse é o dilema que nós temos. E em termos de, não sei se me poderá responder a esta questão, em termos da questão dos resíduos no espaço florestal, têm feito algum trabalho no sentido de gestão, sensibilização para esta questão? Porque a questão dos resíduos é de facto um grande problema em São Tomé. Ok, muitas vezes a sensibilização da parte da direção das florestas, nós não focamos diretamente na questão de resíduos, mesmo quando nós vamos para as comunidades, mas há coisas que nós também assistimos e, querendo ou não, nós sensibilizamos, mesmo não sendo o foco principal da nossa atividade, mas nós falamos com as comunidades. E depois vamos entender que o resíduo que a comunidade ela produz, muitas vezes é muito menos na quantidade que a Câmara, que o poder local produz. E o poder local também vai colocar na floresta. E já houve caso que a comunidade nos interpela. Mas por que deixam a Câmara fazer e estão a vir falar conosco que é em menor quantidade? Então, como pelo menos a atual ministra, ela segurou muito a bandeira de criar um aterro, isso aqui vai nos dar mais força, no bom sentido, de mesmo sensibilizar a comunidade. Porque quando a comunidade diz que, de facto, quando nós aconselhamos, não se deve atirar os resíduos, deixar de qualquer maneira, mas tem que ter um local próprio que se coloca. E esse local, se nesse momento se coloca o resíduo, armazena num determinado local, quem vai buscar? Ou seja, tem que ter um circuito bem montado em que a comunidade sabe, ela vai depositar os seus resíduos aqui, mas também tem uma equipa que vai recolher e levar para um lugar e fazer um tratamento. Porque atualmente há pessoas que sentem culpadas de que depositam os seus resíduos num contentor e esses resíduos são transportados para uma lixeira céu aberto, perto de rio, e nessa lixeira todos os restos lixos são queimados, emanam fumo, e esse fumo é espalhado pela vizinhança, ou seja, eu indiretamente estou a causar doença à população. Porque é o meu lixo que está aí para ali. Isso é um. E o dois, ao momento que coloca-se o lixo ali, passa 3, 4 dias.
são cães que vêm espalhar isso, ou seja, e dá um aspecto desagradável. Portanto, a solução, tendo o aterro, já é princípio, e com isso agora sensibilizar com a população na questão de separação de resíduos, locais próprios para colocar os resíduos. Entretanto, relativamente ainda ao abate de árvores, eu queria perguntar se este abate tem reparado que tem impacto, por exemplo, na fauna, nos animais que vivem nestes mesmos espaços. Ok. Pelo menos em Santo Tomé, nós não chegamos ao nível de desflorestação, porque o processo de aproveitamento florestal ele é seletivo. Mesmo sendo legal ou ilegal, tem-se cuidado de sempre ir a uma floresta escolher a árvore que tem melhor condições, depois abater. E não se abate muitas, ou seja, como é seletivo, vai se andando e selecionando. Por isso, em muitas partes, a cobertura florestal ela mantém. Mantém não só a cobertura, também mantém a diversidade das espécies. Porque se há uma espécie maior, de maior tamanho, há outro indivíduo da mesma espécie de menor tamanho, a pessoa só está aí focada nessa que tem maior tamanho e aproveita os seus materiais, ela vai e esse aqui ocupa o lugar. Mas mesmo assim, a influência da fauna, da avifauna no local, ela sempre é afetada. Ela sempre é afetada porque os indivíduos de menor tamanho muitas vezes ainda não começaram a frutificar. E não começando a frutificar, todos os indivíduos da avifauna que precisam dessa espécie para alimentação, eles vão emigrar. Vão procurar o local onde eles encontram o alimento. Até aqui voltar a criar condições. Mas muitas vezes até criar condições, quando começa a criar também já é abatido. Por isso, de uma forma ou de outra, a fauna está a ser afetada. Por esse abate, sim. E em termos legislativos, foram dados passos significativos no sentido da proteção? O que Santo Tomé tem a mais são os pacotes legislativos. Nós temos leis, várias leis, inclusive temos a lei da caça. Quanto à questão florestal, temos a lei da floresta, lei de conservação de fauna e flora área protegida, temos lei da floresta, como eu já disse, temos lei da caça. Portanto, somente a lei da floresta, ela já nos dá todas as ferramentas que é para nós, estando a aplicar a lei, delimitar bem, até o diâmetro da árvore a ser abatida, ela está estabelecido. Que não se pode abater árvore de menor 70 centímetros de diâmetro. Salvo algumas exceções. Juntamente a isso, tem um decreto-lei para o controle e circulação da motosserra no país. Há um outro decreto-lei para a importação de madeira. Então, todos esses pacotes, o que nos falta é aplicar. Lei da caça é uma lei que ela foi criada recentemente, 2018 e 2019, mas, segundo essa lei, quem deve aplicá-la é mesmo a Direção das Florestas, através dos guardas florestais. Mas só que temos uma particularidade com a lei da caça. Todos os caçadores em Santo Tomé, a maioria dos caçadores têm arma, e eles vão para a caça com a sua arma, para fazer a caça. Mas os guardas florestais não têm autorização de porte de arma. Então aqui entra já o dilema. Como é que alguém que não tem arma vai fiscalizar alguém que tem arma? Vamos imaginar que a equipa da floresta chega e encontra um caçador caçando ilegalmente. A lei diz que os equipamentos, os materiais que estão sendo usados a praticar a ilegalidade devem ser confiscados. E nós ali vamos confiscar a arma
confiscar o animal sem arma. Então, nós analisamos esses artigos. Há uma proposta de atualização, porque alguns pontos, ou damos aos guardas florestais um estatuto que eles podem utilizar a arma, ou aproveitar a equipa de forças armadas, não sei o quê, para fazer esse tipo de fiscalização, porque não é admissível alguém, um civil, aí fiscalizar e fazer a apreensão de alguém que na posse de arma. A realidade da caça ilegal é bastante intensa em São Tomé? Não é muito intensa, mas só que os caçadores, eles também aproveitam para caçar algumas espécies endêmicas, que também o número de população não é assim muito grande. Ou seja, quando eles vão para a caça, se não encontrarem aquilo que eles estão à procura, tudo que aparece eles caçam. Então, mas o foco mais da caça é o macaco. Macaco, o morcego e rola. Esse é o foco dos caçadores. E o macaco é para ser... Qual é o fim? Comer, alimentar, todos. E todos que eu falei, eles vendem. É comercial. Eles comercializam. E quantos guardas florestais é que neste momento a direção tem? Nós temos aqui na direção 7 guardas florestais e temos um representante na Zona Sul. Então, total são 8 guardas. Que não cobram? Não é possível. Não é possível. Com esses 8 guardas, o número é muito ínfimo. E que os guardas têm dupla função, porque tem a função de fiscalizar, mas também tem outra função que é fazer vistoria, marcação das árvores. Porque se um utente quer abater, ele vem, faz um pedido, mas é mesmo essa equipa restrita que nós temos, é que tem que ir para o local e ver se a árvore oferece essas condições para ser autorizada para abater. Estes guardas florestais têm formação aqui ou são formados fora? Todos formaram aqui. Mas pode ser, alguns têm alguma reciclagem lá fora, coisa de 15 dias, 20 dias, essas formações de curta duração, mas no fundo todos formaram mesmo aqui. E queria lhe perguntar também, qual é a frequência de ocorrências de ilegalidades, tanto relativamente à caça como à floresta? Consegue-me dizer, por exemplo, consegue registar frequência diária? Uhum. É porque 8 pessoas para conseguir dar conta de uma ilha... Ok, o registro é feito somente quando a equipa também sai para a monitorização. É uma equipa os mesmos guardas tem dia que saem para a vistoria, tem dia que saem para fiscalizar, mas tem dia também que saem para fazer monitorização, que é o registro das ilegalidades, os pontos. Mas se nós formos ver que diariamente eu autorizo de forma legal cerca de 10 processos, diariamente. E se nós formos analisar que cerca de 80% do abate, isso na minha estimativa é ilegal, isso quer dizer que há uma frequência diária da ilegalidade, mesmo que não estão sendo registradas, mas há uma frequência diária. Queria falar também sobre o Parque Nacional do Obo. A direção está também encarregue da gestão deste espaço. Existem medidas específicas para a preservação deste espaço em concreto? Ok. O parque natural é natural. Ok. Ele foi criado uma direção, mas também devido à conjuntura nacional, falta de meios econômicos, o parque atualmente funciona como um departamento. Mas, se me perguntarem a minha opinião é que o parque funcionasse como uma direção. Como uma direção, porque para ter, eu não digo maior atenção, mas de forma
a ter um diretor diretamente para o parque é diferente. Eu estou cá, normalmente eu passo 15 dias, não vou para o parque. Ou seja, não vou para a sede, que é o Jardim Botânico. Portanto, e há muita coisa que pode passar que sem o controle do próprio diretor. Criou-se um chefe de departamento, que é o engenheiro Meia, talvez também está na entrevista agora, é o chefe de departamento, que é o responsável ali no parque. Mas o parque, por ser área protegida, a nível nacional, todos sabem que não se deve cortar no parque. Isso toda a gente tem esse conhecimento. E é mais fácil as pessoas ligarem e haver um alarme a nível nacional quando se nota que se está a entrar a área do parque e fazer abate. A nível nacional isso agita, porque todos sabem que a área do parque é área protegida e não se deve. A título de exemplo, já houve em 2012 e 2013 em que o Estado deu à empresa Gripalma uma concessão que ia até, entrava a área do parque. E quando isso começou, a Gripalma começou a fazer trabalho, houve uma agitação a nível nacional, mesmo da sociedade civil, que o próprio governo tinha que suspender os trabalhos que a Gripalma estava a fazer, porque este alarido, este impacto que houve por ser a área protegida. Quando é que o parque foi considerado área protegida? Em 2007. 2006, 2007. Portanto, a própria população tem esta consciencialização de que, sendo área protegida, não deve... Não deve. Uhum. Mas isso não implica que alguns também não entrem. Um outro entra mesmo de forma escondida para bater uma outra árvore dentro da área do parque. E, por exemplo, tendo a população esta consciencialização, de certa forma também tem este tipo de atitude mais... que não deveria ter feito, que aquele elemento da comunidade não deveria ter feito aquilo. Sim, sim. Mas a verdade é que quem vai para as comunidades não são pessoas da comunidade. Ok. Há um círculo montado que há alguns financiadores, e os financiadores ficam aqui na cidade. E os financiadores sempre tem um outro elemento da comunidade, que muitas vezes nem são identificados, que passam informação, que indicam as coisas. Mas todos os restos... Ou seja, a comunidade está a proteger um bem, mas não está a ser beneficiado com o próprio bem. E é isso que nós dizemos às comunidades. Muitas madeiras saem da comunidade, atravessam a comunidade, mas lá mesmo na comunidade as pessoas estão a viver em casas altamente degradadas. Mas os financiadores estão aqui, vivem fora da comunidade. E as pessoas que saem daqui vão para lá, vão aproveitar. E a comunidade deveria ser o guardião número 1 das florestas. São eles que devem beneficiar dos recursos, mas são os outros que vão beneficiar. São eles que vivem também naquele próprio espaço. Eles que vivem lá, pois é. Quando é que então chega ao cargo que desempenha atualmente enquanto diretor das florestas? Ok, é muita história. Portanto, fiquei como técnico até 2014. Em 2014, assumo a responsabilidade com o departamento de Silvicultura, Sensibilização. Fui chefe de departamento e fiquei como chefe de departamento até 2021. Mas nesse intervalo, em 2019, o diretor na altura teve necessidade de ir a Portugal para tratar de saúde. Então, em 2019, 2020, ocupei interinamente o cargo do diretor das florestas. E em 2020 houve eleição
Quando o ministro chegou, solicitou a minha continuidade como diretor das florestas, eu não aceitei. Não aceitei, mas desde 2017 também já fui convidado para ser diretor de floresta. Não aceitei. Não aceitei porque tenho consciência que é uma direção problemática. Então, em 2020, final de 2020, houve um outro diretor que ficou em 2020. 2021 ele pediu demissão porque ele disse que ele não ia aguentar. Então foi ali que o ministro ainda voltou a contactar-me, que eu não aceitei, mas houve uma reunião dos técnicos aqui na direção, dando todo o apoio caso eu viesse aceitar ser diretor. Aceitei ser diretor porque os técnicos decidiram dar o apoio que é para nós trabalharmos. Então, final de 2022, voltei, sim, 2021, final de 2021, voltei a ser diretor até hoje. E já passaram cerca de três ministros comigo e estou ainda como diretor. Mas não intenciono continuar muito mais, porque é muito estressante ser diretor das florestas. Por todas estas questões que falou. Todas essas questões. No fundo, estamos aqui para gerir conflitos. É muito conflito. E conflito ainda aumenta mais quando a própria instituição que colabora conosco na fiscalização é a própria instituição que também promove ilegalidade. Portanto, ficamos aqui entre espada e parede. No fundo, está a colaborar conosco na fiscalização, mas encontramos vocês a promoverem ilegalidade e isso traz muito dor de cabeça. E são pessoas, quando se faz a apreensão, é muita pressão, porque a política influencia em todo lugar. E, felizmente, nunca pertenci a nenhum partido político. Felizmente, todos os ministros que trabalham comigo sabem que eu não tenho nenhuma cor política. Então, quando vêm com linguagem do partido, nossa gente, eu digo a eles, eu não sou gente de ninguém. Mas é muita pressão porque são muitos telefonemas que vai se recebendo para libertar motosserra, resolver o problema, a multa que aplicaram está muito caro, baixa. Então, isso para dizer que no ano passado, em 2023, comecei a sentir até problema de hipertensão. Comecei a ter problema. Eu focava muito nos problemas da direção e começou a me fazer mal. Então eu fiz uma carta de pedido de demissão. Era o ex-ministro da Agricultura, nós ainda estávamos na Agricultura. Então o senhor ministro me chamou e me disse, não, sou diretor, toma férias. Então eu tomei férias, fui para Portugal, fiquei ali um mês e tal. Quando a atual ministra assumiu o poder, eu não estive em Santo Tomé, tive de férias, foi o momento que eu tomei férias, porque estava muito... Depois, quando eu regressei, ela conversou comigo para continuar, mas eu deixei claro que se minha saúde voltar a estar em causa, eu vou ter que mesmo deixar essa direção. Como diretor, mas continuar como técnico. A direção está sobre... Este organismo está sobre a alçada do Ministério do Ambiente? Do Ambiente. Era desde a existência desta direção, em 1993, que ela sempre pertenceu ao Ministério da Agricultura. Ela nasceu em 1993 como serviços. Em 2001 é que ganhou o estatuto de uma direção, em 2001, com a Lei 5/2001. De lá sempre foi de agricultura. Então, a primeira vez que nós desligamos a agricultura foi em 2024. Sim. O Ministério do Ambiente foi criado em 2024.
não existia Ministério do Ambiente em Santo Tomé. Então fomos desligados da agricultura com a criação do Ministério do Ambiente. E fomos para lá em janeiro de 2024. É muito recente este Interessante. Ministério. Sim, é um Ministério novo. É o primeiro governo que criou um Ministério do Ambiente. Nunca havia antes um Ministério específico do Ambiente em Santo Tomé. A direção teve algum papel no impulsionar da criação do Do Ministério do Ambiente, não. Porque aqui os partidos políticos, quando ganham as eleições, eles têm as suas gente de consulta. E muitas vezes os técnicos são chamados para dar opinião. Quando se assusta, a orgânica já está formada. Para dizer também que não foi fácil nós, direção de floresta, aceitarmos essa transição para o ambiente, se desde a nossa origem nós estamos aqui na agricultura. Então, na altura, nós fizemos um abaixo-assinado para nós não sairmos de agricultura, mas não se tomaram em consideração. Então, o governo decidiu e nós estamos ali e estamos bem. A transição foi relativamente fácil? Sim. Desde que não cederam a nossa pressão de baixo-assinado, então nós também aceitamos. É porque, no fundo, nós estamos tanto em agricultura como ambiente, a direção funciona. A direção funciona por quê? Porque a direção das florestas, quando nós vamos ver a tipologia florestal, temos para além da floresta primária, que toda ela praticamente é o Parque Bo, temos uma floresta secundária, que nós chamamos de áreas florestais. Mas o trabalho dia a dia da direção das florestas é desempenhado mais nas florestas de sombra. Ou seja, o manejo, a exploração de madeira é na floresta de sombra. E a floresta de sombra são essas onde há cultivo de cacau e café, que são terras agrícolas, que pertencem ao Ministério da Agricultura. Agora, o que é que nós estamos a fazer? A direção de floresta do Ministério do Ambiente está dando autorização para explorar madeira nas terras pertencentes aos agricultores. Nesta floresta de sombra? De sombra, que pertence, quem gere é o Ministério da Agricultura. Mas enquanto o Ministério da Agricultura não nos dizer, vocês não têm como, ou quando vocês autorizam a exploração da madeira nessa floresta, nós temos que ter um parecer também, eles podem dizer, porque o cultivo de base é a produção de cacau e café, lá. Tem que ter alguém que tenha noção de controle de sombreamento para optimizar a produção tanto de cacau como de café, e muitas vezes os pequenos agricultores não olham para isso. Eles têm necessidade, querem cortar uma madeira, independentemente de se a sombra está controlada ou não, eles muitas vezes não têm. E os nossos técnicos também não são especialistas nesse ramo. Então, o que tem que haver é esse casamento de floresta, quando vai dar autorização nessas parcelas, e a direção de agricultura. O território é maioritariamente esta floresta de sombra, portanto, existem 3 tipologias, pelo que eu percebi, primária, Sim. secundária e floresta E de sombra, sim. E o território é maioritariamente composto pela floresta de sombra? Ou... As 3 categorias estão quase equilibradas. A floresta primária abarca quase 30%, é 30 mil hectares. A floresta secundária está por volta de 25, 23 mil. Floresta de sombra também 20 e tal mil hectares. Mas só que, quando nós falamos da floresta primária, como eu digo, a própria natureza já protegeu Santo Tomé. Porque nessa nossa floresta primária há muita parte que é inacessível. Portanto, seria sobretudo a zona sul? Centro. A zona centro, o relevo é tão como dizer, o relevo é mesmo acidentado que muitas partes não se pode entrar.
não tem acesso. E toda essa área onde não tem acesso está protegida. A área protegida. E a floresta secundária localiza-se sobretudo em que É nessa transição, é mais na transição dessa zona protegida e a floresta de sombra. E nessa transição, por quê? Porque na era colonial, São Tomé já chegou a ser até primeiro produtor, ou seja, maior produtor de cacau, de café. Muitas histórias que nós ouvimos. Até maior produtor de cana do açúcar. Isso quer dizer que as áreas cultivadas estavam em quase todo o território nacional. Floresta de sombra. Na altura era floresta de sombra. Antes de nós tomarmos a independência, os colonos já começaram a abandonar muitas roças. Por quê? Com a abolição da escravatura, a mão de obra barata acabou. Essas roças, elas eram altamente produtivas quando mão de obra era barata. Acabando a mão de obra barata, o custo de cultivar nessas roças distantes da cidade e de difícil acesso começou a encarecer. E nós, quando tomamos a independência, muitas roças já estavam abandonadas. E continuaram abandonadas. E continuaram abandonadas ao ponto de voltar a restaurar e ter característica quase similar a uma floresta primária. E elas é que são de sombra, porque ainda encontramos vestígio de que lá havia culturas distintas, mas elas já restauraram e a característica já se assimila, confunde até com uma floresta primária. Queria agora só fazer um conjunto final de perguntas mais relacionadas com a candidatura de São Tomé à Reserva da Biosfera. Sim. Está a par desta candidatura, presumo, e acompanhou o processo de candidatura de São Tomé à Reserva da Biosfera? Acompanhei, mas não diretamente, porque a Direção de Floresta está no processo desde o início, mas como engenheiro meia, para além de ser responsável pelo parque, é a pessoa que também trabalhou como consultor, portanto, eu dava ele mais prerrogativa de seguir o processo mais direto. Mas dizer que a direção não acompanhou, não, acompanhou desde o princípio. Sendo que as pessoas foram envolvidas neste processo de candidatura? Uhum. Sim? Sim. Uhum. E qual é que acha que vai ser... Portanto, a candidatura vai ser apresentada em setembro. Qual é que acha que será o impacto que terá para a ilha? Porque, na verdade, será o primeiro país considerado enquanto um todo, São Tomé e Príncipe, reserva da biosfera. Ok. O impacto sempre é positivo. Bom, o primeiro impacto positivo é ter um país, ele todo reserva da biosfera. Portanto, o país sabendo aproveitar esta fama no bom sentido, nós podemos tirar dividendos. Porque, atualmente, se nós perguntarmos qual é a base da nossa economia, cacau, não sabemos se é cacau. Café, pior ainda. Turismo não está estruturado, não tem. Mas podemos tirar dividendo pelo menos na parte de turismo ecológico, potencializar mais o turismo ecológico, porque muitos curiosos, muita gente quererá vir para um país, todo ele reserva da biosfera. E, paralelamente a isso, é também preparar a nossa população. Temos que preparar a nossa população para nós sabermos o que é lidar com o turismo ecológico, o que é lidar com o turista e o que é preparar a nossa casa para receber o turista. Temos muito trabalho de casa para fazer. Um dos primeiros trabalhos de casa que nós temos na nossa cidade é lixo. Portanto, nós vamos apresentar a candidatura, mas durante esse processo
o governo, a população deve consciencializar na limpeza. Eu acho que a coisa que faz-se em São Tomé que não é admissível, e isso até pode fazer-nos, mesmo tendo a categoria de reserva, mas perder a credibilidade como um destino para muita gente. Pergunta final, que era, para si, o que é que significa ser santomense? Ser santomense? Ser santomense, para mim, significa nascer no melhor país do mundo. Eu sempre digo que jamais trocarei São Tomé com nenhum outro. Portanto, é alguém acolhedor, alguém que mesmo com dificuldade manifesta alegria, alguém que não consegue manter a tristeza por muito tempo. Portanto, São Tomense é um povo alegre. E para dizer que há momentos eu sento com a minha esposa a assistir televisão, e forma que eu vejo nós, os santomenses, principalmente nas comunidades que passam mesmo dificuldades, forma que se vê essa gente alegrando, dançando, cantando, esquecendo dos problemas. Eu falo, não, tinha que ser uma população mesmo muito alegre, muito alegre. E São Tomé é assim um povo alegre.